tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e dentro do planejamento e programação na administração pública, vamos trabalhar com introdução ao planejamento. Nesse momento, trabalharemos com a aula Planejamento e Ação. Qual é a diferença, qual é a possibilidade, qual é a necessidade de planejamento e ação? Relembrando, planejamento na administração pública precisa de uma visão sistêmica. Precisa planejar, pensar, agir, executar. Nós precisamos das mais variadas áreas da administração pública, entre elas contabilidade, finanças, planejamento e orçamento, precisam estar integradas para que atinjam os seus fins. Planejamento e ação. O resultado é o inevitável distanciamento entre um planejamento e ação. O que tem se verificado na prática é uma grande diferença entre planejar, pensar e agir. Como é que nós organizamos, como é que nós planejamos para que as ações sejam executadas? Para que os objetivos sejam plenamente atingidos. Quando é que um atleta atinge o seu objetivo com um arco e flecha? Quando ele cumpre as suas metas e também atinge aquele ponto tão desejado. Aqui nós temos um exemplo. A ação é determinado pelo imediatismo e improvisação. Isso quem diz é uma das autoras mais importantes na área, junto com Paulo Guedes, na área da administração pública, e que dizem que na administração pública o planejamento é deficiente. Deficiente por quê? Porque a ação é determinada por imediatismo e improvisação. Totalmente diferente do que nós já vimos em planejamento. Planejamento, ação. Nós temos uma linha muito tênue entre o planejamento e o agir. E precisamos organizar isto. A orientação é sempre no sentido de superar as críticas feitas e simplesmente fazer com que o entendimento seja atingir o objetivo desejado. Como nós chegamos através desse atingimento? Primeiramente, é preciso que haja um plano de ação, uma organização do que vai se fazer. Planejar é pensar, pensar é mentes, agir é ação, agir é mãos. Quando é que nós conseguimos integrar as mentes com as mãos? Quando nós temos um bom plano, um bom direcionamento que faz com que os objetivos sejam atingidos. Qual é o objetivo da administração pública? Quando que a administração pública cumpre os seus fins? Quando que o planejamento será eficiente? Quando nós tivermos os serviços públicos prestados com qualidade. Quando nós tivermos o Estado atingindo os seus fins. A necessidade de compatibilizar um conjunto diversificado de ações de maneira que os resultados combinem para levar à realização de objetivos comuns. Como é que nós vamos fazer os resultados combinar com a realização dos objetivos comuns? Através de um plano de ação, através da organização. Mais do que isso, quando eu tenho um objetivo e como eu quero alcançá-lo, como eu posso alcançá-lo, como eu devo alcançá-lo, é muito fácil de falar, é muito fácil de pensar, mas veja, planejamento é um sonho realizável. Planejamento é diferente de um simples sonho. Eu tenho um sonho de engordar de 50 quilos. Eu posso? Eu consigo? Primeiramente, se eu engordar 50 quilos, eu já fiz um planejamento errado. Por que eu engordaria 50 quilos? Será que não seria emagrecer 50 quilos? Vejam os senhores, engordar 50 quilos talvez eu me torne uma pessoa problemática de saúde. Então sei qual seria o objetivo. Em princípio não existe, é um sonho não realizável. Mas veja, se eu fosse um artista e para que eu fizesse um filme eu precisasse engordar, aí eu preciso de um plano, preciso de um nutricionista, eu preciso de um tempo, eu preciso de verificar a comida e outras coisas mais. Em regra, eu vou dizer que eu quero emagrecer 50 quilos, eu quero ficar bonito, aliás, eu já sou bonito, mas eu quero ficar mais bonito ainda, né? Mas vejam vocês, se eu disser, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos, é uma coisa viável, uma coisa possível. E eu posso até executar através de umas atividades e ações e nem sempre é possível ainda assim. Mas vejam vocês, quem tem 90, 100 quilos, quiser emagrecer 50, primeiro, é um planejamento de uma realidade quase que impossível. Por quê? Porque acaba até fora da estrutura óssea. Assim também no planejamento público. No planejamento público, eu tenho que ter ações, atividades de planejamento possíveis de serem executadas. Vejam, eu quero criar uma ponte entre Ponta Grossa e Curitiba, 100 quilômetros de ponte.
Primeiro, totalmente desnecessário. Segundo, totalmente inexequível. O terreno não permite. Ah, mas então eu quero criar uma linha de trem daqui até a Lua. Então, o pensamento tem que ser algo dentro da realidade e principalmente na atividade pública que trabalha com o princípio da legalidade. Assim, senhores, nós vamos ver que quando diferentes pessoas ou organizações participam de uma ação, é complicado, é difícil de se atingir o objetivo. E assim é o poder público. Começa com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Todos interessados, ou pelo menos comprometidos na realização de objetivo comum, se todos estiverem em conjunto, provavelmente nós atingiríamos o objetivo, se não tiverem, não. No entanto, sempre precisaremos de um plano de ação. Tá? Quando é preciso planejar? Quando os objetivos são difíceis de alcançar, em especial, mas não é somente nessa necessidade. Eu preciso planejar o que eu vou fazer daqui meia hora, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer à noite. Então veja, o planejamento está desde as atividades mais simples possíveis, a princípio quando acordamos temos que planejar o nosso dia, até as atividades mais complexas, como vamos salvar a vida de uma pessoa, o que vamos fazer no caso de uma catástrofe, o que vamos fazer no caso de uma guerra. Enfim, os planejamentos são necessários e essenciais em qualquer atividade e muito mais na atividade pública. Quando é preciso planejar? Quando os recursos necessários são escassos? Sim, quando os recursos necessários são escassos, muito mais ainda. Mas vejam, o conceito de economia trabalha com escassez constante em qualquer momento. Então o planejamento é necessário em qualquer momento. Quando é preciso planejar? Quando é preciso escolher prioridades e diferentes cursos de ação? Sim, mas não somente nessa oportunidade. Planejar é preciso pensar, planejar é mente. Então, quando é preciso planejar? Nessas 3 atividades, mas também eu preciso planejar em qualquer atividade do meu dia a dia. Eu preciso planejar em qualquer organização, em especial no planejamento público. Meus amigos, o que é planejamento? Planejamento não é improviso. Eu não posso improvisar. Muitas vezes eu até tenho que improvisar, eu não posso adivinhar ou prever todas as ações necessárias, mas o conjunto, o miolo, o diretriz, o plano geral tem que existir. Nós temos a Constituição no planejamento público, que dentro do seu artigo 165 e seguinte, nos traz as linhas gerais de planejamento. Nós temos o plano diretor das cidades, nós temos o plano plurianual que trazem os planejamentos de longo prazo. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias que traz de médio prazo e principalmente a lei orçamentária anual que traz o planejamento efetivo. Improvisar, prever o futuro, supor que as coisas se passarão no futuro como está sendo concebido o plano. Sim, claro, nós temos que entender que o planejamento deveria seguir aquilo que nós prevemos, mas também temos que prever as incertezas, as impossibilidades de ocorrer aquilo que previmos. Por isso, formular um plano que seja um texto morto, que não se apoia à ação, que não contém informações que permitam o acompanhamento e adequação de manter-se na direção e objetivos pretendidos, é um plano sem necessidade. É um plano que, por mais que você tenha um plano escrito no papel, não é execuível. Então, podemos dizer que não é planejamento improvisar. Não é planejamento formular um plano que não seja um texto morto, que não seja execuível. Então planejar é pensar, planejar é mentes. Planejar não é improvisar, não é prever coisas que não possam ser realizadas. Não é formular um plano ou um texto morto. Não é formular ações que não possam ser acompanhadas. Planejar é importante, planejar é necessário. Planejar, enfim, é conceber ações e operações para atingir um objetivo. Acompanhar e realizar as ações. Muita atenção, muita atenção. Em todo o material que vocês forem trabalhar, nós primeiramente vamos ver que planejar é conceber as ações, colocar no papel, não só as ações, também como as operações, para se atingir um objetivo. E principalmente, não basta apenas pôr no papel. Após agir, é preciso acompanhar, monitorar para verificar se as ações estão sendo cumpridas. Introduzir modificações nas decisões tomadas, caso seja necessário. É sempre preciso deixar a possibilidade de corrigir os rumos. E aprender com os erros e acertos e decidir sobre outras situações. Na nossa vida, ontem éramos crianças, depois tornamos jovem, depois tornamos-nos adultos e enfim chegamos à velhice.
Quando chegamos à velhice, se cometemos os mesmos erros que cometemos em nossa vida, somente por acaso viveremos felizes. É claro que devemos aprender em todas as oportunidades, e inclusive com os erros. Com os acertos muito mais, mas principalmente com os erros. Enfim, caros amigos, pensar é diferente de agir. Pensar precisa agir. No entanto, pensar é mente, agir é mãos. Eu preciso a interligação entre mentes e mãos. É preciso organizar bem a ação, é preciso conceber. É preciso revisá-la, monitorar e avaliar. É preciso criticar a ação feita depois de encerrado o processo. Avaliação, ex post, exposite, é depois. Então eu tenho 3 momentos do planejamento que são essenciais. Primeiro, eu preciso conceber, pensar, sonhar, estruturar o meu trabalho, o meu planejamento mentalmente. Depois, eu preciso monitorar e avaliar a ação, verificar se o planejamento está sendo executado e se ele é bom, se ele é correto. E por último, eu preciso fazer uma avaliação posterior, é o famoso feedback, é a verificação se aquilo que nós previmos está correto. A estratégia nós precisamos, para ter uma estratégia boa de planejamento, saber aonde nós vamos, qual é a velocidade e como nós queremos chegar. Os grandes autores da administração assim o orientam. Nós vemos que planejamento estratégico é uma forma organizada, onde eu tenho a arte de conceber, elaborar planos e ações em conjunto para dirigir coisas mais complexas. O planejamento simples é o planejamento das nossas ações comuns, ações diárias. O planejamento estratégico é aquele que envolve toda a organização para atingir as atividades, inclusive as mais complexas. Nós temos um capítulo específico para o planejamento estratégico e nós vamos ver que nós precisamos mobilizar e atingir o sucesso para construir o futuro. Nós precisamos trabalhar com o ambiente atual e também com o ambiente futuro. Por isso nós precisamos fazer previsões. Nós temos a especialização das grandes organizações, no caso da administração pública, né? E principalmente nós precisamos nos prever para os efeitos adversos. Também nós precisamos trabalhar muito com a possibilidade de descobrir os erros, porque dentro da ação os erros podem estar acontecendo e nós nem mesmo sabemos que eles têm. O bom especialista em planejamento não planeja sozinho. Nós podemos dizer que na administração pública não há como um homem ser só. Nós precisamos das estruturas, até porque no princípio democrático que nós trabalhamos, no planejamento democrático que nós trabalhamos, nós precisamos de uma interligação entre o poder executivo, legislativo e principalmente o judiciário. Esse conjunto de ações que se ordena é que vai fazer com que o serviço seja realizado. Quando se conclui uma elaboração de um plano, é como se tivesse encerrado a primeira fase, mas não podemos esquecer, nós temos a segunda e a fase da avaliação é como se retornássemos depois da execução a uma avaliação e verificação do que foi planejado. É preciso corrigir os erros no transcurso das atividades e das ações, principalmente na área pública. Não se pode errar 2 ou 3 vezes, aliás, não se pode errar nenhuma, mas se houverem erros, eles devem ser corrigidos. Nós não podemos de forma nenhuma, ao final desta informação, essa aula que nós tivemos, sair daqui sem saber que planejamento não é possível improvisar. Claro que por vezes nós temos que haver correções de rumos e atividades do plano, mas isso não significa improvisar. Eu tenho que ter previsão para corrigir os rumos e atividades. Somente chegaremos ao resultado da ação se nós estivermos dispostos de ir até o fim e principalmente através de uma organização, através do planejamento. Notem, as linhas de ação são várias. No entanto, muitas e muitas vezes temos que decidir por uma. E nem sempre decidiremos da maneira mais correta. No entanto, chegaremos aos bons resultados se tivermos um bom plano, uma boa organização. Na questão da mistificação, nós temos que ver que nas práticas do planejamento público nós temos a prática política, que é eu prometo. E alcançar os objetivos é um pouco diferente do eu prometo. Nós temos, por vezes, objetivos são propagados como se fosse um resultado direto da ação do governo. No entanto, muitas vezes o governo não consegue chegar até eles. Quantas vezes nós vimos na televisão, nos programas políticos, os políticos dizem: vou resolver o problema da saúde, vou resolver o problema da educação. E nós vemos alunos sem carteira para estudar.
Nós vemos alunos que não têm condições muitas vezes de chegar até o ambiente escolar. Na área de saúde, nós vemos filas intermináveis, nós vemos pessoas nos corredores. E na próxima campanha, o político novamente fala: vou acabar com o problema da saúde. Acabar com o problema da saúde não é matar o paciente, é fazer com que não se tenham mais as doenças ou as atividades que geram os problemas de saúde. Então, muitas vezes, eu prometo, é muita diferença da ação. A ação precisa do trabalho de cada um e principalmente de um plano. Mente, pensar para agir, mãos. Eu preciso do trabalho das mãos e da mente ao mesmo tempo. 3 são as fases de um trabalho para que nós possamos fazer um bom planejamento e agora encerrando. Primeira delas, preciso conceber o plano. Planejar, pensar, sonhar. Sonhar sim, mas sonhos que sejam possíveis de serem realizados. Preciso sonhar dentro dos recursos que eu tenha, né? Preciso acompanhar a ação e preciso fazer uma revisão crítica dos resultados. Então esses 3 fatores é o que o nosso livro didático nos traz como as possibilidades e as necessidades de um planejamento. Finalizando, vamos dizer que o planejamento é um enfoque, é uma ferramenta que permite organizar a complexidade das relações entre a sociedade e as organizações. As organizações públicas têm que trabalhar para a sociedade, mas não basta apenas trabalhar com o que se quer, é preciso trabalhar através dos planos organizados. Nós vamos ver que deve-se contribuir para a criatividade, ser um sistema eficaz de tomar decisões de modo consciente e refletivo ou reflexivo, resultando a construção intencional de ações. Para que um plano seja bom, as ações têm que ser atingidas, mas ela tem que ser intencional. Então, planejar é cálculo situacional que relaciona o presente com o futuro. Cálculo situacional, sim, é um planejamento através de números, através de recursos, que vai nos permitir chegar à nossa finalidade. Nós podemos dizer que planejamento é a reflexão que isola da ação e se torna uma mera pesquisa dentro de um futuro. Se eu tiver uma mera pesquisa, não chega a ser um planejamento. Eu preciso sim que eu tenha formas de se chegar ao nosso objetivo. Aqui nós temos as referências que são recomendadas, né? E quero dizer aos senhores que planejamento e ação caminham junto. Muito embora nós podemos ver que planejar é pensar, planejamento é uma estrutura organizada de pensar. Pensar é mente e a ação é executar. É as mãos, mente e mãos precisam estar juntos para cumprir os seus objetivos. Até o próximo módulo, um grande abraço.